Cara, quando eu falo que político é burro, é desse tipo de coisa que a gente vai ver agora que eu tô falando, tá certo? Cara, 9 minutos eu vou botar 1,5 aqui de velocidade e foda-se. Tá tentando achar esse corte. Esse corte é antigo já, mas eu tô tentando. Tava procurando isso porque eu precisava falar especificamente desse corte. Confesso que eu também não curto novas legislações para dar pro Estado Instrumentos mais de- instrumentos. O Estado não tem que ter mais nada. A gente não tem que dar mais nenhuma ferramenta pro Estado. O Estado, na minha opinião, ele tem que ir se quebrando aos pouquinhos. A primeira coisa que tem que fazer é todo o Estado é o seu próprio país, e aí você faz os Estados Então, fazer mas, uma União Europeia aí, repare tá que ligado? União todo Americana. Estado é seu próprio país, é a ideia do nacionalismo. É se fechar, como se aqui a gente resolvesse tudo. Não é Errado. Nacionalismo é unionista. A ideia de nação é contrária à ideia de federalismo, de independência entre os estados. É só você pegar o maior nacionalista da história do país, que foi Getúlio Vargas, e uma das primeiras medidas dele foi queimar as bandeiras dos estados, e além disso, tudo bem que a gente estava numa guerra contra a Itália, né? Mas, por exemplo, mudar o nome do Palmeiras para o nome do Palestra Itália para Palmeiras também, tá certo? Tinha muito essa ideia de identidade nacional dentro do Brasil, essa ideia nazifascista, né? A ideia da Alemanha como uma grande nação, que foi na época do nazismo, não foi a ideia dos estados alemães se dissociarem, se separarem, né? O separatismo é ao contrário do nacionalismo, tá certo? Então quando você fala que São Paulo é meu país, o Sul é meu país e blá 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 blá, isso daí a gente não está falando de nacionalismo, é muito pelo contrário. A gente está indo contra a ideia do nacionalismo, que é unionista e não federalista. E não só federalista, mas de unidades descentralizadas. O nacionalismo ele é centralizador. Inclusive tem um livro bom do Mises sobre isso, chamado Governo Onipotente, e o do Hayek, que é o Caminho da Servidão, que explica até as similaridades filosóficas entre o socialismo e o nazismo. Nem por causa do nacionalismo. E econômicas. É uma questão de você ter uma descentralização do núcleo de poder. Não, isso Exato. é outra coisa, é que você falou assim, o Estado se fecha em si. Talvez você tenha usado uma expressão... Cada estado é um país. Isso, é o nacionalismo. Cada Estado se... Tá errado. Não é nacionalismo. Cara, uma coisa que eu mataria esse cara numa discussão era simplesmente perguntar: defina nacionalismo. Acabou. Eu ia conseguir fazer ele se complicar fácil. fecha um país. Isso. É a ideia do nacionalismo. Eu sou melhor que você do que ele. Não. Não. O nacionalismo ele é polilogista, mas absolutamente não. Você vê que os políticos, principalmente os políticos, não só a esquerda, mas a classe política, eles sempre tentam colocar essas narrativas de nós contra eles para aumentar o domínio deles sobre a população. Então, assim, eu quero aumentar o meu domínio, principalmente o domínio do governo federal sobre toda a nação, principalmente num país com uma extensão territorial muito grande. E com isso o Thor começa a encher o saco toda vez que eu vou gravar vídeo. E com isso ele começa a colocar a estratégia para funcionar do dividir para conquistar. O Hoppe fala isso no Democracy. Mano, Thor, velho, eu tenho uma raiva de quando começa a fazer É isso. que esse território É meu, e eu estou cuido. empregado de cuidar. Então, mas é que, infelizmente, por isso ou por outras coisas, você vive num mundo integrado, globalizado. Tá, mas o fato de você viver num mundo globalizado não significa que várias regiões não possam se relacionar. É aquela ideia, aquele famoso espantalho do individualismo, que o individualismo é atomista, quando na realidade ele não é. O Hayek no Individualism and Economic Order, ele faz uma separação do True and False Individualism. E ele bate muito nesse espantalho também. É um espantalho comum, cara. Eu tô fazendo esse vídeo justamente pra bater nesses espantalhos comuns e já colocar alguns pingos nos is, que é importante. Mas todo mundo brasileiro pode ter a nacionalidade de todos os estados, mesmo cada estado tendo Mas a você fala- estrutura de um país. Mas desculpa, você está falando dos estados ou você está falando do país? Dos estados brasileiros, Isso, São dos Paulo? estados brasileiros. Então, mas, por exemplo, é pior ainda, porque você tem um país e que é composto por vários estados. O que mantém essa unidade é a federação, que Isso é nacionalismo. toca. Não necessariamente. Repare, Mas tem no sistema atual, mas esse projeto não Mas é não, você podia diferente. falar assim, São Paulo é um país, Minas é outro, Curitiba é outro, tá bom? Cada um é um país. Não, tudo bem, você desmembra e você vai continuar tendo problemas. O nazismo era exatamente isso, né? Não era um nacionalismo da grande nação alemã, era realmente isso daí, separatismo. Muito bom. Eram macros, micros. Mais fácil de controlar. Mais fácil de controlar. Então, E outra coisa, depende. o cidadão ele poderia falar, pô, esse meu estado aqui tá uma merda. Eu vou pra outro. Vou pra outro. Você tem competição entre os Eu estados. sei, mas eu vou falando, não te quero aqui não. Repare a situação. situação. Mas aí quando
Não, o Estado ele não tem uma consciência. Você tá entrando até numa. Caramba, qual que era o termo? Hipostatização. Você tá atribuindo existência concreta a conceitos abstratos. A gente cria essa separação, Mas eu sei, tem que mas- criar essa ó, regra que todo mundo é cidadão e ele manter a Ah, liberdade. mas então, mas olha só o que você Ninguém tá propondo. falando pra gente. Calma. Eu O que não tô falando- nervoso, eu tô calmo. Não é que tá calmo, é que político depende muito de retórica. É o que eu tô batendo na tecla todo dia sobre a questão do debate oral ser contraproducente, porque o debate oral é extremamente determinado por retórica e não por conteúdo. E o que eu sempre falo nesse canal? O que eu sempre falo não, né? Mas eu já cheguei a comentar algumas vezes. Eu prefiro o conteúdo à forma. Por isso que até eu prefiro debates escritos do que debates orais, sabe? Na internet tem muito debate chorume, mas ainda é um pouco melhor do que debate oral, porque não tem o mesmo ruído do debate oral. É que eu tô querendo entender essa. Não, é que você tá achando. Não, ele tá querendo refutar, né? Não querendo entender. Querendo refutar qualquer coisa que vá contra as crenças dele. Em vez de novo, é uma questão do debate oral. Você não tem tempo de abstrair, digerir, processar o que a outra pessoa tá falando. E se ele realmente estivesse disposto a entender, ele ouviria mais do que ele fala. E ele quer falar, não ouvir. Que eu tô propondo que a gente tem um sistema que é todo mundo é um país, e aí começa a ter as divisões e tal, e não vai ter uma união entre esses núcleos, tá ligado? Você tá achando que vai ser cada um separado, mas você tem casos como na União Europeia, que é exatamente cada um país, mas eles têm um Banco Central Europeu que é integrado de todos eles. Então é possível. O que eu tô falando é o seguinte, que num sistema onde você tem uma centralização do poder igual o Brasil tem, onde é top-down, poder executivo, ele tem o controle da maior parte das verbas, e ele que faz a distribuição. Esse poder, isso é ruim, não funciona matematicamente, estrategicamente, é um sistema falho. Mas, Se a gente pega e diminui isso para núcleos menores, e você fornece a competição entre esses núcleos, você vai ter um sistema muito melhor, na minha opinião. E economicamente também. Então, mas deixa eu te falar. E não é só opinião, isso daí realmente tem embasamento em estudo econômico. O Brasil já funciona assim. Você tem a federação, que é o governo Não central. funciona assim. Quer ver? Eu vou te falar na prática. A federação. Daí você tem os estados. O federalismo do Brasil é uma piada. Se tu comparar com o federalismo dos Estados Unidos, cara, o que vale aqui é lei federal, não tem esse negócio de autonomia dos estados em relação a lei e aplicação da lei. Isso daí é uma inverdade. E depois você tem os municípios. Vou te dar um exemplo. O Bolsonaro, nessa crise sanitária, queria que tudo voltasse ao normal, porque era uma gripezinha. O que aconteceu? Ele não pôde impor a vontade dele. Por quê? Porque os estados têm prerrogativas que a União não tem, como os municípios têm prerrogativas. Não, porque a governabilidade de um presidente num sistema presidencialista não depende unicamente dele. Assim como no sistema parlamentarista, o primeiro-ministro também, ele não é um ditador. Ele precisa ter apoio do Senado e da Câmara dos Deputados. Ele não consegue governar sozinho. E o Bolsonaro, durante todo o governo dele, principalmente quanto mais cagada ele fazia, e mais ele traía a base de apoio dele, menor a governabilidade dele foi ficando. A governabilidade dele foi diminuindo com o passar do tempo. Ele só não fez mais merda exatamente pela perda de governabilidade. Prerrogativas que o Estado não tem. Então, de certa forma, a federação, na Constituição de 88, deu aos municípios prerrogativas que não são da União. Então, você já tem mais ou menos uma divisão de poderes. Eu vou te dar um exemplo só para falar de Estado. Repare, a gente está vivendo uma pandemia do mesmo jeito que os Estados Unidos vivem a pandemia. Aqui, a gente tem um negócio chamado Sistema Único de Saúde, que é graças a esse Sistema Único de Saúde que todo mundo tem uma porta para entrar e tentar buscar uma saída melhor do que a entrada. Nos Estados Unidos não tem, é tudo pago. Agora, o que ele quis dizer com essa figura de linguagem, eu não sei, né? Pensa o cara que não tem dinheiro nessa pandemia, faz o quê? Agora, Cara, ter dinheiro e não ter dinheiro é relativo a muitas coisas. E uma delas, principalmente, é que quando você dá esmolas ou tenta financiar isso de uma maneira parasítica, você acaba gerando um custo de oportunidade social. E além desse custo de oportunidade social, que em economia a gente comumente chama de peso morto, que algumas vezes é até não quantificável porque existe a questão do não realizado, né, do unrealized, que a gente não sabe o que poderia ter sido, você também tem um aumento da ineficiência, porque quanto mais você é ineficiente ao entregar o serviço gratuito, teoricamente, para a população, esse serviço falha ao atender as necessidades dos consumidores, gera demanda política por mais verbas. Então você recompensa, você tem um mecanismo de incentivos que recompensa a ineficiência. Tá? Então já começa por aí, e isso de certa forma explica um pouco porque o SUS é ineficiente da maneira que ele é. Tá certo?
Sistema de preços. Um sistema de preços, como eu cheguei até a comentar no vídeo lá, reagindo do Marcelo Freixo, ele tem um mecanismo de seleção que permite que os mais eficientes se mantenham no mercado. E aí quando você fala que você cobra, então as pessoas não vão ter dinheiro para pagar, isso daí é uma grande falácia econômica, porque com o processo competitivo e o aumento, o acúmulo de capital, a produtividade marginal do trabalho, né, devido ao aumento da produtividade do capital, ele aumenta a quantidade e qualidade dos serviços oferecidos com base nesse mecanismo de seleção do mercado. E por conta deste acúmulo de capital, desse aumento da produtividade, mantida a oferta monetária inalterada, sendo os bens e serviços agora relativamente menos escassos em relação à oferta monetária, o preço deles tende a reduzir, certo? É uma questão de proporção inversa, assim que funciona o mecanismo de preços, que é a valoração marginal relativa da moeda e dos bens e serviços, tá certo? E eu tô falando com o economês para realmente mostrar para vocês que tem um embasamento muito forte porque ele tá errado. Agora o Senado lá aprovou anistiar as dívidas. Tem um cara que estava internado por Covid, quando ele saiu, ele recebeu a dívida, ele ia morrer do coração, porque a dívida que ele tinha que pagar para o sistema de saúde deles, que é particular, privado, ele não tinha condições. É tipo $1 milhão. E sem contar que, assim, uma coisa interessante do sistema de saúde é que tem também mecanismos privados de garantia de qualidade, né? Mas também, eu acho que ele tá falando dos Estados Unidos, deixa eu voltar um pouco o vídeo. A dívida que ele tinha que pagar dívidas. Tem um cara que estava internado por Covid, quando ele saiu, ele recebeu a o quê? Agora o Senado lá aprovou anistiar as dívidas. É tudo pago. Pensa o cara que não tem dinheiro nessa pandemia, faz o quê? Agora o Senado lá aprovou anistiar as dívidas. Tem um cara que estava internado por Covid, quando ele saiu, ele recebeu a dívida, ele ia morrer do coração. Senado lá, eu acredito que ele esteja se referindo aos Estados Unidos, não tenho certeza. Porque a dívida que ele tinha que pagar para o sistema de saúde deles, que é particular, privado, ele não tinha condições. É tipo... Mas tem muita regulamentação e também políticas públicas no setor de saúde. Isso também é aquilo que eu sempre falo, gera um oligopólio causado por barreiras de entrada, causados por custos artificiais gerados pela regulamentação. Então, é muito simples, cara. Não existe mágica, tá ligado? Você já tem um poder de mercado, e aí sim a gente pode falar em poder porque a gente está falando de lobby público-privado, que permite esse tipo de coisa, permite esse tipo de conduta abusiva, né? Também brechas legais que também permitem esse tipo de conduta abusiva. Nos Estados Unidos é menos que no Brasil, apesar da Constituição ter decaído com o passar do tempo e o Estado ter aumentado, mas ainda assim num país que é referência em Constituição para o resto do mundo. Também acontece esse tipo de problema. $1 milhão. Então, o problema é que hoje... $1 milhão. Então ele realmente estava falando dos Estados Unidos, então o argumento das barreiras de entrada se aplica perfeitamente, porque lá nos Estados Unidos você não tem um sistema único de saúde, mas você tem uma forte presença do setor público, né, nesse setor, aumentando artificialmente os custos e gerando esse tipo de prática abusiva. Diante dessa pandemia, o Estado passa a ter um papel importante. E eu não estou falando de controle, de ideias, eu estou falando de intervenção para ajudar os que mais precisam. Todo mundo mete esse louco, é sempre assim, né, cara? O problema é que quando o Estado ajuda os que mais precisam, o que ele dá com uma mão, eu adorei a frase a analogia do Fernando Ulrich, né? O que ele dá com uma mão, ele tira com a outra, né? Porque é o seguinte, cara, que eu falo que não existe mágica, é no sentido de que você pode dar recursos financeiros, mas não adianta. O Estado ele não cria riqueza. Você sabe por que o Estado não cria riqueza? O Estado não cria riqueza porque ele não pode produzir, ele não produz. Ele simplesmente toma recursos e realoca eles. E se ele toma recursos e realoca eles, inclusive recursos que não são deles, ou seja, já existe um desincentivo a ele ter uma eficiência, né, na alocação desses recursos, porque os recursos não são de propriedade deles, né? Eu não lembro qual era o efeito disso. Não era risco moral. O risco moral era em relação à assimetria de informação. Agora não me veio à mente, né? Mas você tem uma falta de responsabilidade quando o recurso não é seu, né? Quando você não tem quando você não trabalhou para produzir aquele recurso, né? Então ele simplesmente desloca recursos de um lugar para o outro, né? Na produção também executa efeitos químicos e mecânicos com os produtos, né? Mas quem realmente transforma matéria-prima em bens e serviços sob base de cálculo do que é mais valorado pelos indivíduos, utilizando o sistema monetário, só as firmas que fazem isso. O Estado não faz isso.
O Estado ele simplesmente toma recursos e ele redistribui da maneira que ele julga ser mais eficiente. Agora, a grande questão é que você dando um auxílio emergencial, você ajudando a população mais pobre dessa forma, sem que realmente tenham sido produzidas mais coisas para que os pobres tenham capacidade de comprar, o que naturalmente seria refletido numa diminuição dos preços, quando o governo garante isso, ele está aumentando o efeito do choque negativo de oferta da pandemia. Porque você tem um aumento da demanda que não é lastreada em produção prévia, ou seja, a quantidade de bens e serviços produzidos até reduziu. E se a quantidade reduziu, como que você vai suprir essa demanda que só tem mais recursos financeiros, né? Você vai aumentar o consumo com já uma queda de oferta, o que a tendência é que os preços sejam pressionados para cima. Se você congelar preço, vai ter desabastecimento das prateleiras dos supermercados. Porque não existe mágica, os recursos não vão se magicamente materializar para suprir essa demanda gerada por um aumento nos encaixes dos indivíduos, um aumento no dinheiro que tá em posse das pessoas. Não houve um aumento do poder de compra. Na verdade, você vai ter uma redução do poder de compra que vai se prolongar exatamente por um consumo insustentável. Então é assim, cara. Esse é o problema. Sempre pensam, é lado monetário, e político como ele tá preocupado em reeleição, ele tá preocupado em adotar medidas que vão garantir a reeleição dele, que as pessoas vão apoiar positivamente, que são medidas curtoprazistas, que depois te ferram no longo prazo. Mas o que importa pro político é o curto prazo, porque é a reeleição dele, né? É isso que o Hoppe fala no Democracy também, mas não é algo muito difícil de se observar. E, cara, nossa, até perdi o fio da meada, mas acredito que eu já tenha finalizado a linha de raciocínio. Mas é basicamente isso, cara. Eles implicitamente acreditam em mágica. Ou eles realmente não acreditam e só estão preocupados mesmo em questão política. Por isso que eu odeio política, né? E política, cara, é sempre aquele... É o mesmo papo, não muda nada, cara. E tem gente que fala que economia é repetitivo. Cara, se você soubesse a quantidade de áreas de estudo, de campo de pesquisa que pode ser aplicado à ciência econômica, cara, é absurdo, absurdo. Mas enfim, vamos continuar aqui. Esse é o desafio que está colocado hoje. Mas por que tem que ser um país centralizado? Por que tem tudo passar pelo governo? É um desafio mesmo, porque os meios que são utilizados para isso não resolvem o problema, cara. Não resolvem o problema, não tem jeito. Quando falam, não é pra fazer nada, né? Até meu pai chegou assim e falou, mas o que você ia fazer? Você prefere matar o pobre a longo prazo ou a curto prazo? Eu falei, cara, não tem como você chegar e gerar esse tipo de política populista e achar que isso simplesmente vai resolver o problema. Na verdade, vai piorar o problema. Então, assim, não é trocar o mesmo nível de queda no padrão de vida em períodos de tempo mais curtos e mais longos. Na realidade, você vai gerar um problema ainda maior. É contraproducente. Por quê? Você já tem uma redução dos estoques. É que nem você ter um inverno e você estocou comida para o inverno. E aí a primeira coisa que você vai fazer para poder se manter nesse inverno é consumir tudo no primeiro dia. Você vai passar fome em todos os outros dias do inverno. Não é isso, quando eu falo que não existe mágica. Não adianta, não adianta. Aí você vai falar, a gente tem poucos recursos para suprir a demanda dos pobres. Você viu que teve um monte de empresa, cara, de cosmético, fabricando álcool gel, cara, para distribuir de graça. De graça. É o único jeito, é com quem produz riqueza. Não adianta você dar meio monetário, não adianta você, vamos aumentar a renda no curto prazo. É o meme do cavalo de Troia, né? O heterodoxo inflacionista vem com o cavalo de Troia, e o cavalo de Troia estava pintado como o aumento da renda do curto prazo em auxílio emergencial. Só que dentro tá os guerreiros, aí os guerreiros troianos estão lá, e tá escrito perda do poder de compra em médio e longo prazo. E é isso, esse é o problema. É um cavalo de Troia, cara. Você tá dando um cavalo de Troia, tá dando um presente de grego, né? Os guerreiros gregos, né? Dentro do cavalo. Governo federal, entendeu? Você diz que há uma divisão de poder, eu concordo. O sistema federativo do Brasil, ele já prevê isso. Inclusive, foi proposta do Guedes aumentar, né, dar mais poder à federação, né, cumprir o papel da Constituição, que não é cumprido hoje em dia, né? Mas isso não é o suficiente, esse é o meu ponto, tá ligado? A gente tá numa lógica que não é legal. E outra, você pode ter dentro capacidades individuais de cada estado, mas você tem muitas capacidades que são agregadas ao contexto nacional, que não deveriam ser agregadas, e que pelo fato de estarem sendo agregadas hoje em dia, a gente tem uma diminuição na velocidade com que a gente evolui como espécie, tá ligado? Não, entendi, mas só pra ajudar no raciocínio. Quando você divide, então vamos supor que São Paulo virasse um país.
país, isso. São Paulo vai ser um país. São Paulo tem 645 municípios. Então você tem um governo central, que é do país, tem os municípios. Vamos supor que a gente não tem mais estado, é o Brasil, que virou São Paulo o país, e os municípios. Eu particularmente, sempre defendi a descentralização. Aqui em São Paulo a gente teve uma experiência de descentralização. Pensa numa cidade como São Paulo, que tem 1.400 km². Em São Paulo você tem aldeia indígena, ilha, e tem lugares que são extremamente inacessíveis, como por exemplo a Cratera, lá em Parelheiros. Se você não descentralizar o poder econômico, se você não der condições para o subprefeito da região tal. Defina poder. Poder econômico é inconsistente de se dizer. Assim, quando você fala de poder naquele sentido bélico, você não existe esse mesmo poder no sentido econômico, a menos que você tenha um lobby público-privado. Porque o poder econômico, o poder de mercado, propriamente dito, ela é uma terminologia infeliz, simplesmente pelo fato de que o consumidor ele sempre vai ser soberano à medida em que a receita da firma depende disso. A própria elasticidade da demanda é definida pelos consumidores, tá certo? Um bem que é mais ou menos essencial depende inteiramente da avaliação dos consumidores, cara. Não existe assim, supondo um sistema inteiramente de laissez-faire, uma concepção como poder econômico. Né? Você tem poder de compra, de aquisição de bens e serviços, mas esse poder de compra ele é inteiramente assegurado pelas demandas da sociedade. Não tem outra forma de obter poder de compra, capacidade de consumo, a não ser atendendo à necessidade de algum outro ser humano dentro desse sistema, tá? Porque é um sistema no qual você só vai receber o pagamento monetário se a pessoa estiver disposta a comprar por aquilo que você dá para ela. Você pode cometer fraudes, esse tipo de golpe, mas dentro de um sistema que assegure, não necessariamente com o monopólio da produção de segurança, mas assegure o funcionamento, né, do direito de propriedade privada, e de uma aplicação e definição precisas desse direito, você consegue ter respaldo legal quando você sofre algum tipo de golpe. Mas enfim, é isso. Ter recursos para fazer aquilo que precisa fazer na região, você não governa essa cidade. No governo do PT, da Marta, essa experiência foi feita. O que ele falou? Ter recursos para fazer aquilo que precisa fazer na região, você não governa essa cidade. Tá, beleza. Se você não tiver recurso, você não consegue fazer aquilo que você tem como objetivo, né? Só que como que o Estado vai calcular a eficiência dele? Se ele não depende da satisfação dos consumidores. Ele não tem nenhuma medida de satisfação, como no mecanismo de lucros e perdas. No governo do PT, da Marta, essa experiência foi feita. Quando a Marta estava no PT. Quando o Serra ganhou, ele retomou para ele o governo. Com o Kassab a mesma coisa. Mas o que rolou então no da Marta? Ela deu mais poder para os prefeitos? Não era subprefeitos, eram PT descentralista, hein? Caralho, quem diria? Administrações regionais antes, com a Luiz Erundina, depois viraram subprefeituras e depois prefeituras no Dória. O problema não é a nomenclatura. Eu não tô falseando que o PT tenha defendido um sistema descentralizado, não. Só fico realmente surpreendido, não sabia dessa informação. Claro que ele pode estar mentindo, né? Porque político sabe como é que é. O problema é se você dá autonomia. Então, por exemplo, vamos pegar aqui onde eu moro. Ou seja, né, a descentralização mesmo que ocorre quando você dá autonomia é o que eles são contra. Então, na prática, então ainda é centralizado, né? Porque a autonomia de tomada de decisões é o que gera a descentralização de fato, a descentralização na praxis, na ação. Que é o que o Bira chama de subsidiariedade, não, é um palavrão, né? Que é a autonomia de tomada de decisão e resolução de problemas localmente. Isso é importante, porque se você resolve localmente, você gera menos custos adicionais. É uma forma mais eficiente em termos econômicos de resolver um problema. Eu moro que é na Moca. Se o subprefeito da Moca Puta, ele é aqui da Moca, velho. Que merda, hein? Tem recurso para poder fazer as atividades, Se eu encontrar ele na rua, eu chamo ele pra dar umas aulinhas de economia, quem sabe ele sai do PT. as obras e as intervenções, ele discute com o pessoal da Moca e faz onde precisa. Se bem que esse galera é bem filodoxo, né? Bem apegado às próprias opiniões, né? Mas quem sabe. Se é centralizado, nem sempre ele tem o poder de decidir. Já vem de lá. Mas isso é horrível. Horrível. Eu sou contra. Aliás, o próprio PSDB defendia isso. O Montoro defendia a descentralização. Qual que é o risco que aí começa a surgir?
Político sempre tem essa porra desse papo chato, né, mano? De ficar, ai, mas então, porque o cara da oposição lá, ah, mano, vai tomar no cu, velho. Ah, eu tô cagando pro Tucano, mano. Vamos debater o problema mesmo. Agora, político sempre fica nessa narrativa de, ai, porque o cara da oposição, aí você discorda dele e automaticamente na cabeça dele, no cérebro binário de cabresto dele, você automaticamente defende a posição dele. E aí ele vai bater na posição dele pra, pô, não, vou garantir o meu aqui, garantir o meu status, porque eu garanto a minha honestidade apontando a honestidade do outro. A desonestidade do outro. Vou pôr só militar, porque senão os caras vão me roubar. Pô, mas militar não rouba? O cara é feito do quê? De aço? Ele é de carne e osso, é ser humano. Pode roubar sendo militar, médico, professor, qualquer um. Né? Então, assim, mas se você não descentraliza, você também tem uma concentração tão grande, que é o que você falava, que, pô, o cara manda em tudo. E quem tem dinheiro manda. Então ele é nacionalista, né? Porque ele tá falando de descentralização e pra ele descentralização é nacionalismo. O Alckmin aqui, ó. Não, é o bucinador unilateral de desprezo. Não, mas o argumento que você faz agora ajuda a nossa hipótese, na verdade. Não, exato. Ajuda, mas é que assim, eu não chego ao ponto de defender o que você defende, que então vamos dividir. É assim, você pode até dividir. O Sul, o pessoal que mora lá meu país. Em Curitiba, Rio Grande do Sul. Mano, parabéns pra galera do Sul, viu? Eu fico muito feliz que eles têm esse espírito separatista mesmo. É uma coisa que a gente tinha que trazer pra São Paulo. Existe um pouco, mas é muito pequeno em relação ao cara do Sul, cara. Eu acho muito bonito você ter esse espírito separatista ali, bem libertário mesmo, do Sul. Mas eu tenho um movimento separatista, tem até hino. Secessão. Tá, você pode até. Como é que você separa? Ou faz uma revolução, rompe com o governo central e fala que é um país. Ou todo mundo chega num acordo, né? Politicamente. É que quando você tem. É que quando a gente fala de revolução, a gente pensa muito em cortar a cabeça do rei, né? A secessão em si não pode ser chamada necessariamente de revolução. Porque você não vai tomar o governo federal pra isso. Um país do tamanho do Mas tudo bem, também depende de como você define revolução, né? Porque como é uma mudança brusca, uma mudança radical e uma mudança rápida, teoricamente você pode chamar de revolução. Mas não nesse sentido de, né, sentido dos anarcocomunistas. Né? Brasil continental. Ninguém quer ceder, dá o Rio Grande do Sul pro presidente do Sul, dá o... E assim, não, você vai dar pro povo, cara. Não, o povo vai eleger alguém. Você tá mas esse alguém vai morrer. Não, mas é que eu tô dizendo que você vai ter um representante ali naquele país, que pode ser o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul Ó, a mesa do Flow aumentou, né, mano? De tamanho. pode virar um país. Sim, ele já tem um governador. Não, ele tem um governador que tá submetido à lógica da federação. Isso que eu tô falando. Esse é o problema. Então, mas é que eu não acho que esse é necessariamente o problema. Ele pode ser um problema hoje muito mais agudo por conta do presidente que tá na República. Esse foi o problema. Perfeito! E aí você se fode, porque é aquele negócio. Você tem a lei de Rothbard. Se existe o poder, ele vai ser usado necessariamente por alguém mal intencionado uma hora. Porque você não pode supor que sempre vai ter um presidente bem intencionado. E contar com isso. Você fala, mas agora tem um presidente que eu não gosto, foi um cara que eu gosto, então beleza. Então é aquilo, fala, beleza, você quer ter realmente um mecanismo que tem um potencial danoso muito grande para que um retardado, como um retardado do Bolsonaro tiver no poder, ele tenha todo esse poder para fazer merda com todo o país, né? Realmente. Então, basicamente esse argumento que ele tá dando justamente vai contra a narrativa dele, né? Se ele for bem analisado. No Brasil, desde sempre. Mas é que, por exemplo, vamos pensar um governo que tenha um olhar para o país como um todo. Porque ele não manda no Estado nem na prefeitura. Isso é nacionalismo, tá? Você olhar para o país como um todo, seu olhar macro, seu olhar da grande nação. Mas ele pode dar linhas gerais para fortalecer as federações, para fortalecer os estados. Dependendo da lógica dele. Uma é essa da cooperação, a outra é a da guerra. Então eu brigo com o governo do Estado de São Paulo, eu brigo com o governador de Minas, eu brigo com todo mundo. Você vai governar. É por isso que o Bolsonaro não tem governabilidade. Briga com a base de apoio dele, que levou ele pro poder. Por decreto também não vai, porque não pode. Eu entendo. Mas aqui, tipo, se a gente fosse analisar as possíveis merdas que poderiam dar num sistema assim, a gente vai encontrar 1 milhão de coisas. Claro. Mas... Não há perfeição. É lógico que não há perfeição, não é? Mas existem maneiras melhores de resolver os problemas, inclusive problemas de ação coletiva, que estão além da necessidade de um monopólio da produção de segurança e além da capacidade desse monopólio de se adaptar a mudanças, principalmente quando você não tem subsidiariedade. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dão aquele like, se inscreve no canal, um videozinho fácil de react aqui para nossa sexta-feira. E como vocês sabem, eu sempre trago esse tipo de vídeo para a gente trazer reflexões importantes e estabelecer pontos fundamentais sobre muitas coisas erradas que estão amplamente difundidas no debate público. Beleza? Então, obrigado e até o próximo vídeo, provavelmente uma aula.